Bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu vou falar sobre fechamento de operações e expressões regulares, tá? O meu intuito é dar continuidade nessa parte aqui ao que foi a aula passada, né? Porque eu falei na aula passada sobre autômatos finitos não determinísticos e uma coisa que a gente vê, o que a gente viu até quando eu falei sobre a AFD, foi sobre fechamento de operações, né? Então a gente viu, por exemplo, lá a operação de união, operação de interseção, operação de complemento também. Nós vimos quando eu falei sobre a FD. Vendo aqui sobre a FN, a gente vê que operações dentro de AFN, mesmo sendo equivalente a FN a AFD, operações que existem aqui a gente consegue fazer de um jeito muito mais rápido, muito mais direto. A gente consegue fazer uma união de AFNs do que aplicando aquele algoritmo que eu expliquei na aula sobre união de AFD. Então, uma coisa que a gente vê isso aqui hoje. E uma outra coisa, mudando um pouco de assunto, de autômato e vendo expressões, vendo que uma vez que autômato reconhece linguagem, expressões geram linguagens. É um conceito que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes de entrar no assunto da aula, eu queria só falar rapidamente sobre a didática do curso, né? Então, igual eu falei na aula zero, né? Vou usar aqui o espaço pequenininho para fazer alguma anotação, tá? O que a gente vê, então, são AFDs, né? Isso é bem as primeiras aulas. Depois a gente vê AFNs, a gente está mais ou menos aqui nesse mundo de AFNs, né? Depois a gente vê expressões, e aí primeiro a gente vê expressões regulares, depois a gente vê gramáticas regulares, depois a gente vê, isso tudo daqui está no mundo das linguagens regulares, tá? Depois a gente vê outro tipo de linguagem. Então, se vocês lembrarem que eu falei na aula zero de uma hierarquia que apareceu lá, a linguagem regular está aqui. Depois vai aparecer a linguagem livre do contexto, que vai aparecer aqui. Depois vão aparecer outros tipos de linguagens. São as decidíveis e as reconhecíveis, né? Então, aqui tem as linguagens decidíveis, aqui as linguagens reconhecíveis. E aqui já aparece máquina de Turing. Já aparecem máquinas de Turing aqui. Então, a didática segue um pouco, a metodologia, né, segue um pouco essa linha, tá? Primeiro a gente começa nesse nível e depois a gente vai vindo para cá, depois para cá, depois para cá. Mas para efeitos históricos, mas em efeitos históricos, né, a cronologia das coisas, primeiro que apareceu foi máquinas de Turing. Então foi aqui que começou o estudo, né, em máquinas de Turing. Depois foi simplificado máquinas de Turing. Então, ao longo dos anos, foram surgindo outros conceitos que são esses de AFD, AFN. Então, seguiu mais ou menos essa linha cronológica, diferente da que a gente vê aqui. Meio que a gente vê o inverso, né? Primeiro a gente começa do mais simples e vai evoluindo para o mais complexo, nesse sentido, né? Mais avançado. Mas, em termos históricos, primeiro foi isso que surgiu. Primeiro surgiu máquina de Turing, tá? Tem um pouco a ver isso com que... Quer dizer, não tem muito a ver, né? Mas é relacionado isso que eu lembrei quando... Quem me perguntou foi o Fábio? Ou o Alan? Fábio, Fábio. O Fábio. Então, quando o Fábio perguntou sobre computação quântica, né, essas coisas novas que surgem e tal, e o que isso se encaixa dentro desse mundo de teoria da computação, né? Então, um pouco com essa pergunta que eu meio que tentei passar aqui essa ideia de cronologia e o didático, né, como se complementam, né? Quanto a isso de computação quântica, o que a gente sabe é que a tese de Church-Turing, ela se aplica também para computação, na computação quântica, né? É, a tese de Church-Turing a gente vê aqui, tá? Mas aqui em linguagens decidíveis e reconhecíveis, né? Dentro desse assunto. Mas o que diz a tese de Church-Turing, meio que antecipando, é que um problema ele é algoritmicamente resolvido se e somente se alguma máquina de Turing a decide. Então, isso se aplica até mesmo na computação quântica, tá? Então, a tese de Church-Turing, ela é uma tese, é algo que não, a gente não tem uma prova dela. Então, por isso que se houver algum problema que um computador resolva e que seja algoritmicamente resolvido
resolvível, e ainda assim uma máquina de Turing não a resolva, então essa tese de Turing está furada. Mas até hoje o que a gente sabe é que tudo é resolvido por uma máquina de Turing ainda assim. Tudo que seja algoritmicamente resolvível, tá? Mesmo na computação quântica. E sim, existem inúmeros estudos, com certeza, de teoria da computação, mais voltado para computação quântica, existe hierarquias de linguagem também lá e tal, mas isso são coisas que a gente não vê aqui no curso, não. Eu posso até olhar melhor sobre isso e te responder melhor, tá, Fábio? Mas, mais ou menos, esse é o panorama que a gente sabe. Não, tranquilo, eu só tava curioso mesmo, mas já valeu aí. E Obrigado. acho que foi bom porque eu complementei um pouco com essa didática do curso e a cronologia do assunto em si, né? Bom, Sim, legal. Então, falando sobre hoje, né, essa aula eu vou tratar sobre esses dois assuntos. Espero muito conseguir tratar. Vamos lá, vamos começar logo. Essa primeira parte sobre fechamento de operações, vocês vão ver que, igual eu estava falando antes, né, o que a gente sabe de operações envolvendo AFDs, aqui em AFNs a gente vai conseguir fazer também, até porque a gente sabe que uma AFN e possui uma AFD equivalente, certo? Então, se você quisesse fazer a união de duas AFNs, ou seja, a união de duas linguagens reconhecíveis por dois AFNs, então você poderia montar como? Pega, pensa que a primeira linguagem é N1, a segunda linguagem é a L, né? L de N1 e a segunda linguagem é L de N2. N1 é uma FN, a N2 é uma FN. Se você quisesse obter a união dessas duas linguagens, como você faria? Dado o conteúdo que a gente já viu, dado que a gente já sabe. Você pegaria todas as palavras que tem na N1, todas as palavras que tem na N2. Isso seria a linguagem, sim, É, ok. Mas e a máquina resultante? Como seria a máquina? A máquina para reconhecer essa linguagem. acho que se. Eu tô lembrar, mas é a combinação dos estados, né? Combinação dos estados de N1, da máquina de N1, combinação dos estados da máquina de N2. E as transições também era uma combinação das transições. Pera, você está me explicando o. Não, mas a gente não viu isso, né? Isso daqui são AFNs. Sim. É Então, verdade. N1 é, é uma máquina, é um autômato finito não determinístico. E M2 também. Tem que fazer Uhum. como fez a última aula lá, tem que fazer aqueles estados todos lá para ver. Tem que medir, fazer aquele Fala de desenho lá, novo, Jailton. Isso. fazer aquele desenho onde todos os estados possíveis de se chegar também e ter o estado final, como a gente fez na última aula, Qual é o intuito daquilo que a gente viu na última aula? para ver o equivalente, o FD. Equivalente ao quê? A uma O FD. FD. Isso. Então, o primeiro ponto que poderia fazer, então, isso é uma AFN, isso é uma FN. Então, o primeiro passo poderia o quê? Transformar numa AFD. Então, pega essa FN, cada uma delas, transforma na FD, ok? E depois eu quero obter a união dessas duas linguagens. Como vão ser as máquinas? Como vai ser a máquina, então? Então, isso aqui eu poderia botar em vermelho. Aula passada. Aula passada. Tá? Então, na aula passada, nós vimos como de uma FN a gente transforma numa FD, certo? Certo.
O que a gente viu na aula retrasada? Como obter a união de duas AFDs. Lembram disso? Rapaz, não lembro não. Como a gente obteve a união de duas AFDs? Você Alguém gera, lembra? você gera a combinação de todos os estados e depois pega a união dos estados finais para ser os estados finais da nova máquina. Isso, tipo isso. Era o produto cartesiano, lembra? Isso era assim, as combinações dos estados, lembram disso? Então, na aula passada, o que a gente viu foi como pegar de uma AFN, transformar numa AFD. Isso nós vimos na aula passada. Na aula retrasada, nós vimos como de duas AFDs a gente obtém a máquina que reconhece a união dessas duas linguagens. Tá? Que é isso aí que o Rafael falou, eu acho, né? O que a gente faz? A gente pega o produto cartesiano dos estados M1 com M2, esses vão ser os estados da nossa união. E o que a gente quer fazer é simular o que a primeira máquina faz e o que a segunda máquina faz também. Então, a função de transição vai ser exatamente como se fosse essa simulação em paralela das duas máquinas. O conjunto de estados finais dessa máquina resultante vai ser aquela que tenha ao menos um estado final de uma das duas máquinas. Então, isso foi o que a gente viu na aula retrasada, tá? Então, voltando ao assunto aqui, se eu quero saber qual é a máquina que reconhece a união de duas linguagens, cujas máquinas associadas a cada linguagem são AFNs, então N1 e N2 são AFNs, como é a máquina resultante da união dessas duas máquinas? Um jeito seria esse: pega essa máquina que é a FN, transforma numa FD, usando o que a gente viu na aula passada. Faz a mesma coisa com a outra FN, transforma numa FD, igual a gente viu na aula passada. Depois, a gente usa o algoritmo da união de duas AFDs, que é a mesma coisa que nós vimos na aula retrasada. Então, a máquina resultante vai ser justamente a máquina que vai reconhecer a união das duas linguagens que são associadas às máquinas iniciais que a gente tomou. Entenderam? Isso é usando o conceito que a gente já viu nas aulas passadas, juntando as duas coisas. O que a gente vê aqui agora é sem precisar fazer essa conversão para FD. Como a gente consegue fazer a união de duas linguagens regulares, né? Utilizando esse não determinismo. Simples assim. Então, pensa que N1 é uma FN e N2 também é uma FN, tá? Ou mesmo que não mesmo que seja uma FD, né? Isso é uma FN também, tá? Mas você tem uma primeira máquina, N1, você tem uma segunda máquina, N2. N1 reconhece a linguagem L de N1, né? E N2 reconhece a linguagem L de N2. A gente quer obter uma máquina que reconheça a união das duas linguagens, usando a FN, sem precisar converter para FD, igual eu acabei de falar no desenhozinho que eu fiz aqui, no desenho que eu acabei de fazer aqui, né? Sem fazer todas essas conversões, usar os dois algoritmos que nós vimos nas aulas anteriores e tal, sem precisar fazer isso, a gente pode fazer assim utilizando a FN, muito mais fácil. Aqui sim você vê uma simulação em paralela das duas máquinas. Então, se você tem uma primeira máquina N1 que reconhece a primeira linguagem, você tem a máquina N2
que reconhece a segunda linguagem. Você quer ter uma máquina que reconheça a união das duas linguagens. Então, se a palavra pertencer à primeira linguagem, ela tem que começar, vir para essa máquina e rodar aqui dentro dela. A máquina é a mesma que aceita, que reconhece a LGN1. Então, se a palavra pertence a essa linguagem, ela vai ser aceita aqui. Como o Epsilon, ele dá a gente esse poder de você transitar, fazer essa transição sem consumir a palavra, então o início dela vai estar aqui nesse lugar, se ela pertence a essa linguagem reconhecida por essa máquina N1. Entenderam? E como na FN a gente também pode ter mais de uma seta com o mesmo símbolo do alfabeto, você pode ter também essa outra seta com epsilon para cá, outra para cá, e aqui vai reconhecer o quê? A segunda linguagem reconhecida por essa máquina N2. Então, se você gera uma máquina que é assim, a sua máquina resultante, ela vai reconhecer justamente a união das duas linguagens. Entenderam? Falem aí. Entenderam? Não entenderam? O conceito, entendemos. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. E a máquina, essa máquina que está construindo é a combinação das duas máquinas, né? Não é combinação. Combinação é uma palavra bem reservada, né? Na verdade, é a união mesmo. É uma máquina em que você vai ter esse estado inicial novo. É esse Q0. Você vai criar esse estado inicial novo. Você vai criar uma seta com epsilon, vindo para cá, onde aqui vai estar a máquina que reconhece a primeira linguagem. E outra seta epsilon vindo para cá, indo para a máquina que reconhece a segunda linguagem. Então, se você tem a linguagem que é reconhecida por N1, essa máquina N1, ela vai vir para cá, ó. A palavra que pertence a esse conjunto L de N1 vai começar, vem para cá e vai parar no estado de aceitação. O epsilon já faz isso, né? O vazio deixa ir para qualquer um dos dois lados. Isso. Então, a palavra que pertence a essa linguagem, mesmo que alguma computação ela venha para cá e aqui, eventualmente, ela acaba num estado de rejeição, que não é o estado final, em alguma outra computação ela vai vir para cá para cima e vai parar no estado de aceitação. Então, ela vai ser aceita por essa máquina final que é essa união aqui que eu fiz. O pulo do gato é o epsilon aí. Isso. Aqui, a gente vai fazer a união com essa linguagem reconhecida por N2. É porque a palavra, então, se ela pertence a N1, a L de N1, em alguma computação ela vai vir para cá e vai ser aceita. Se ela pertence a L de N2, em algum momento ela vai vir para cá para baixo e vai terminar no estado de aceitação. Essa máquina e essa máquina são máquinas que você já conhece. O que eu estou querendo fazer aqui é a operação de união. Então, operação de união é o seguinte: você tem as máquinas de cada uma dessas duas linguagens. Eu quero saber qual é a máquina que vai reconhecer a união. Entenderam? E a construção é essa. Dado que você sabe como é a máquina da primeira linguagem e como é a máquina da segunda linguagem, é só você criar um novo estado inicial, que é esse Q0, e faz duas setas aqui, com epsilon. Entendeu? Posso passar? Beleza. Beleza. A próxima é concatenação. Alguém tem alguma ideia? Alguém sugere alguma coisa? Como seria a concatenação de duas linguagens? Seria juntar todas as palavras,
fazer tipo, um produto vetorial mesmo. Então, todas as palavras. Das duas. Eu acho que é Se parecido com o que você foi tem, feito na União. Só que aí rapidinho, o estado inicial seria o da primeira máquina. rapidinho. Então, primeiro que o Rajlan comentou, né? Primeiro, antes da gente entender como vai ser essa máquina, a gente tem que lembrar o que é a operação mesmo, né? O que é a operação de concatenação, né? Então, vamos pegar um exemplo bem particular, né? Para aí a gente entender o que vai ter que fazer. Então, pensa que a primeira linguagem é essa. A, B, botar A aqui, B, A, tá? Isso é a linguagem L1. Vamos pensar na linguagem L2. Sei lá, vou botar A e vou colocar B, B. Como é a linguagem da concatenação dessas duas linguagens? Quem são os elementos aqui? Acho que seria AAA, né? Aí, vírgula AABB. A é um elemento, A, B, B é outro elemento, BAA. BA, BABB. B, A, BBA. B, A, B, B, É, BB. Desculpa. Isso aí. certo? B, A está aqui, né? Então, são esses. Então, a gente tem que pensar numa máquina que, dado que você sabe qual é a máquina dessa linguagem, pensa que essa máquina é N1. E você sabe qual é a máquina dessa linguagem, pensa que essa máquina é N2. Como é a máquina, então, dessa concatenação? Então, o que você tem que lembrar é o seguinte: para a palavra ser aceita pela máquina dessa L1, L2, em algum momento ela tem que passar por esse pedacinho e depois passar para esse pedacinho. E aí? Fala aí, Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, eu tinha pensado só inicialmente que no primeiro momento seria parecido com a União, com o estado inicial da N1. Mas aí depois tem uma transição épsilon aqui, eu estou pensando um pouquinho aqui para responder. Tá. Pois é, porque você não é exatamente a mesma coisa do que esse do passado, do que a união, né? Porque você não pode fazer as duas coisas em paralelo. A união você faz em paralelo. Não, Você tem que fazer em tranquilo. quê? Não, só a ideia inicial que eu estava pensando. Aí eu botei o N1, só que aí depois eu pensei nessa transição epsilon para usar o N2, o LN de N2 como estado inicial também. Isso. Então, Então, em sequência, primeiro aham, isso aí, como o Rajão falou, exato. Então é isso. É meio como a gente sabe de série paralelo, né, da física, aqui tem um pouco associação a isso, né? Eu estou aqui no direto, não dando muito mais tempo para vocês, até para poder avançar um pouco, né? Mas vejam se isso faz sentido para vocês. Então, ó, a palavra, primeiro, ela tem que passar pela primeira máquina, mais ou menos isso. Ela terminando no estado de aceitação da primeira máquina, isso que eu botei aqui em cinza, é porque é pensando que esses estados cinzas aqui são os estados de aceitação da primeira máquina. Não vai ser o estado de aceitação da máquina resultante, mas é um estado especial, né? E desses estados, você vai criar o epsilon vindo para onde? Para o estado inicial da segunda máquina, certo? Isso daqui, então, primeiro, se a palavra pertence, o primeiro pedacinho dela, né, pertence a esse L de N1, então ele vai passar por N1, vai ter terminado aqui, em algum estado de aceitação de N1. Mas ele tem que continuar. Se a palavra eventualmente morrer aqui dentro, se fosse, por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente fez. Eita, eu tirei, né?
Eu tirei o exemplo que eu fiz. Mas se fosse a palavra resultante, uma delas era AA, lembra? AA pertencia a L1, A pertencia a L2. Se a entrada for somente a palavra AA, ela vai parar aqui, né? Beleza? Então, por isso que ela não vai ser aceita. Você tem que aceitar a palavra que pertence à concatenação, então você precisa usar a segunda máquina também. Então, você vai passar a primeira máquina, para cada estado final da primeira máquina, você usa com a transição epsilon, para cada estado desse, indo para o estado inicial da segunda máquina. O estado final da máquina resultante, os estados finais da máquina resultante, vão ser os estados finais da segunda máquina. Beleza? Tá claro isso? Ok? Ok. Tá? Entendido? Tá, vamos ver isso aí na prática. Beleza. A gente vai ver exemplo disso, dessas coisas. Vamos ver a próxima. Estrela. O que o estrela faz? A operação estrela? A iteração executa zero mais vezes. Isso aí. Isso aí. Então, como vai ser essa iteração? Pensando na máquina. Pensa que uma palavra. Vou tomar um exemplo qualquer aqui, tá? Pensa que a linguagem seja A, B, A. Como é a estrela dessa linguagem? Ela é como você estava Aquela comentando, vazia. é a iteração das concatenações, né? Fala. Que seria, começaria com vazio, né? Que sempre Aham. vazio. Aí a primeira seria com o elemento, que era AB, virgulado. A, B, A. Aí depois AB, AB. Aí achei a A. Eu fiquei na dúvida se teria um ABA. Sim, Tem também, né? sim. Aí depois seria os G3, né? Seria AB, AB, AB. Seriam infinitos, né? E aí ficaria Seria assim A, até B também, infinito. isso você não falou, né? A estrela é combinação dela com B. ela mesmo e com a outra palavra, é isso? A operação estrela é uma coisa que eu falei lá atrás, sei lá, eu até coloquei exemplo na aula 1, é uma operação que você só tem uma única linguagem, tá? A entrada só tem uma linguagem. A estrela dessa linguagem é a série de concatenações que vai ter cada palavra com todas as outras palavras da linguagem, Ah, beleza, deixa eu confirmar. inúmeras Essa vezes. palavra com todas as outras palavras, inúmeras vezes. Isso. Tá bom. Isso aí. Tá? Mas Então, o inúmeras pensando no vezes, autômato. o Oi, inúmeras, Jailton? o inúmeras vezes pode fazer mais de uma vez a mesma concatenação? É que você falou Não inúmeras entendi vezes. sua pergunta. Inúmeras vezes. Tá, mas você pode repetir de novo a mesma concatenação? Não. Por exemplo, Pode. AB com AB. Aí depois concatena de novo com AB. Dá um resultado diferente. Tá bom. Entendeu? Vamos ver aí. Tá. Pensando na máquina. Alguma ideia? Você tem a máquina que reconhece essa linguagem L. Essa linguagem L, você vai ter, então, uma máquina que vai aceitar somente essas duas palavras. Agora você quer aceitar essa cacetada de palavras aqui, isso nunca acaba. E aí? Alguma ideia? O que significa isso daqui? Como eu estava falando antes, quando eu disse nas aulas anteriores sobre como construir autômatos,
o que que a gente faz? É meio que você tem que pensar sendo uma máquina, né? Eu vim, estou lendo a palavra aqui, eu vou para onde depois? É meio que pensando assim que a gente constrói autômato. Como seria aqui? Por exemplo, olha para cá, AB. Tá, a própria máquina já vai aceitar AB, essa máquina L. Mas agora você tem que continuar para aceitar a mesma palavra de novo ou aceitar a outra palavra da sua linguagem. Então, aqui você tinha AB. Lendo o AB, você tem que ter algum poder na sua máquina nova para você fazer o quê? O que que é esse A? Não é outra palavra da linguagem? O que que é esse AB? Não é outra palavra da linguagem? Então, você tem que ter algum poder para voltar e recomeçar na máquina, e começar, mas, na verdade, é a palavra que está adiante. É o Epsilon que vai E te dar aí? isso, né? É o Epsilon. Pega lá O no estado Epsilon vai final, fazer isso. pega no estado final o Epsilon e joga para o inicial, aí fica repetindo isso toda a vida. Quase isso. Mas eu vou colocar logo a solução aqui, que é o seguinte: pensa que N é essa máquina que reconhece L. Então, para fazer essa, essa iteração, né, retornar para o início e recomeçar para poder fazer a leitura de uma nova palavra, basta para cada estado final você voltar para o estado inicial com o epsilon. Só que não é só isso. Além disso, você adiciona um novo estado inicial, apontando com epsilon para o estado inicial que você tinha anteriormente. Alguma sugestão do porquê isso daqui é importante? Por que que só com isso daqui já não bastava? Só isso daqui, teoricamente, você já consegue fazer todo o seu retorno. Por exemplo, se você tinha A, B na linguagem e você tinha A na linguagem, pensa que AB você veio, chegou até aqui com AB. Depois você volta com epsilon e é para aceitar o A, continuando na palavra, né? Você vem, e terminou aqui. Já basta. Entenderam? Mas isso ali Se faz não aquela tivesse. união com a palavra vazia, né? Na verdade. É aquela para garantir que sempre tem essa união. É para garantir que, porque na estrela, a palavra vazio sempre pertence. Uhum. A palavra vazia sempre pertence à linguagem estrela. Então, é justamente o que vai acontecer aqui. Se é a palavra vazia, ela não vai vir para cá nem nada, ela vai ficar aqui numa documentação dela e vai ser aceita. Agora, uma pergunta que eu faço. Por que, então, você não poderia pensar nessa máquina, adicionando somente aqui esse estado inicial como estado final? Por que eu não posso fazer isso? Eu tinha pensado nisso, mas aí parece que deve surgir alguma coisa estranha aí. Essa aqui é a pergunta. Qual coisa estranha? O intuito de adicionar esse novo estado inicial, sendo final aqui, né, é somente para aceitar o epsilon. Isso sim, é verdade. Agora, a minha pergunta é por que que não posso fazer diferente? Ou será que eu posso? Eu não posso pegar esse estado inicial, simplesmente aqui, e colocar ele como final, porque vai que você tem uma máquina que o estado inicial manda fazer um loop de alguma letra. Se antes existia esse estado inicial, a máquina começava aqui, e você tinha um loop de alguma letra, e aqui, sei lá, fazia alguma coisa aqui, tá? Se esse estado se a palavra ficava por aqui, ela não era aceita. Ela tem que continuar não sendo aceita. Então, por isso, você adiciona isso aqui como estado inicial, ok, que o epsilon vai passar a ser pertencente a essa linguagem. Essa máquina vai aceitar, mas também vai aceitar essa palavra aqui que não deveria.
Entenderam? Isso depende mais da máquina em si, né? Foi o que eu tava imaginando, mas não sabia se era bem isso. Porque Isso se a aí. máquina já, sei lá, se ela já aceitasse ali no estado inicial, talvez não, nem precisasse, né? Talvez isso aí não precisaria. Isso aí. Se era uma máquina que o estado inicial já é de estado final, então não precisava dessa adição aqui, né? É. Não precisava. Mas a gente está falando de modo bem genérico, né? Então a gente tem que saber montar alguma máquina que sempre vai funcionar, independente de como era essa máquina anterior. Sim. Ô Luiz, Entendeu? além desse caso aí que você falou do estado inicial ser final, se, por exemplo, no estado inicial eu só tivesse o Epson fazendo também as ligações para outros estados, aí não precisaria criar esse novo estado, né? Seria tipo Não do. precisaria criar, era só colocar esse estado inicial como final também. Ah, beleza, valeu. Isso aí. Ok? Estão entendendo, gente? Beleza? Tá. Operação de complemento, né? A gente viu quando eu estava falando sobre a FD, lembra? O que era o complemento? Como obter o complemento? Lembram disso? Se você tinha um autômato finito determinístico, tá? Ele reconhece uma linguagem. Como é o autômato o autômato finito determinístico que reconhece o complemento daquela linguagem? A gente viu isso. Pensando em AFD, sem falar de AFN. Se não me engano, era uma que não era aceita, não é? Era uma máquina que, no caso, ela tem que aceitar todas as palavras que não são aceitas pela máquina anterior. Isso. Tem que ter menos de 2B, né? Oi? Tem que ter menos de 2B o complemento. Não, esquece isso daqui. Esquece isso daqui. Esquece esse exemplo. O que eu estou perguntando é, se você tem uma FD, tá? Você tem uma FD, ela reconhece uma linguagem, ok? Ei, Eu quero saber como é o AFD que reconhece o complemento daquela linguagem. Eu acho só inverter os estados finais, né? Tipo, o que era Isso, final não vira e isso. isso, isso. O que era estado final na máquina que aceitava a linguagem vai passar a não ser estado final nessa nova máquina, e o que não era estado final naquela máquina anterior vai passar a ser estado final nessa máquina nova. Isso é quando a gente trata de FD. AFD. Então, obter o complemento de uma linguagem que é reconhecida por uma AFD, que você já tem uma AFD, é só fazer isso. Agora, numa FN, tá? Pensando, por exemplo, nessa linguagem. W tem pelo menos 2Bs. Nós vimos isso na aula, pela aula passada, né? Eu falei de AFN. Então, isso é uma máquina que reconhece essa linguagem L. Tudo bem? Ó, W tem pelo menos 2Bs. Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que conseguir usar essa transição com 2Bs aí para chegar no estado de aceitação. Como é o complemento dessa linguagem? O complemento dessa linguagem tem que ser justamente tudo que é aceito por essa não é aceito por essa, tudo que é aceito por essa não é aceito por essa, certo? Então, se L é W tem pelo menos 2Bs, então W tem no máximo 2Bs. E aí uma máquina que você poderia pensar seria essa. Concordam com isso? Sim, sim. sim. O que não é estado final em um passa a ser no outro. Ok, que funcionou para cá. Agora, pensando nessa linguagem,
W contém 1 na antepenúltima posição. Nós também vimos isso na outra aula, né? Tá muito pequeno? Vou aumentar um pouco, posso aumentar um pouco o zoom aqui. Não sei se melhorou ou piorou, mas enfim. É essa linguagem A, Melhorou. tá? Lembram dela que a gente viu isso? A construção dela também a gente chegou a ver. Contém 1 na antepenúltima posição. Então, o que você tem que notar é o seguinte, você pode ficar transitando com 0 e 1 à vontade aqui. O que importa é, se você chegou no 1 que está na antepenúltima, em alguma computação dela vai fazer você vir para cá, depois vir para cá e terminar a palavra. Ok? Vindo com 0 ou com 1 para o final. Tá legal? Agora eu pergunto a vocês, qual é o complemento dessa linguagem? É essa, né? Então, contém 1 na antepenúltima posição. Então, essa nova linguagem, essa linguagem complementar tem que ser, tem menos do que 3, né? Porque não tem o antepenúltimo posição aí, ou contém 0 na antepenúltima posição. E aí eu passo como exercício. Vocês acham que, de fato, a máquina que vai reconhecer o complemento dessa linguagem A, que é essa daqui, é simplesmente essa máquina aqui trocando os estados finais? Acho que não, né? Porque se você trocar o estado final, aquele Q1 vai virar um estado final e aquele loop faz você aceitar palavras de qualquer tamanho, por exemplo. Você E aí, consegue aceitar palavras que tenham 1 na antepenúltima posição. Perfeito. é, Então, o que é importante vocês entenderem aqui é o seguinte, pensando no complemento, se você tem uma linguagem e que você pegou uma FD para reconhecer aquela linguagem, obter a máquina que vai reconhecer a linguagem complementar é simplesmente fazer essa troca. O que era estado final passa a não ser, o que não era estado final passa a ser, se você estiver com uma AFD para reconhecer aquela linguagem. Agora, se você tiver uma FN para reconhecer aquela linguagem, você fazer essa transformação de o que era estado final passar a não ser e o de que não era estado final passar a ser estado final, nem sempre vai funcionar. Aqui, por exemplo, funcionou. Aqui você fazer essa conversão de simplesmente trocar estados finais aí, não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer para obter o complemento de uma linguagem que ela é reconhecida, né? Se é uma linguagem regular, tem uma FD e tem uma FN. Agora, pensa que você tem uma FN para reconhecer aquela linguagem. Como seria, então, por exemplo, aqui, obter o complemento dessa linguagem em que foi apresentado para você uma FN que reconhece aquela linguagem? Como obter a máquina para reconhecer o complemento? inicialmente eu pensaria naquela estratégia de converter para FD e depois fazer isso. Isso aí, perfeito, simples assim. Você tem uma FN, a FN reconhece essa linguagem. Você quer uma máquina para reconhecer ou complementar. Então, o que você faz? Tem uma FN, converte para uma FD. Por que converte para FD? Porque obter o complementar de uma FD é bem diretão, é só trocar estado final. E pronto, aí você já tem sua solução. Entenderam? É claro que você poderia pensar aqui, de modo pontual, a linguagem que foi apresentada, que é essa, e obter uma máquina para reconhecer essa linguagem, sendo a FD ou sendo a FN. Tá? Mas uma solução que é mais mecânica é essa. Você pega a FN que você está, converte na FD correspondente, usando o que a gente viu na aula passada. Pegou essa máquina nova, que é esse FD, troca os estados finais. O que era final passa no seu, o que não era passa a ser estado final. Essa máquina resultante vai reconhecer justamente o complemento da linguagem daquela FN inicial, que ela reconhece, né? Tudo bem? Beleza? Beleza. Alguma pergunta?
Pedro, Carlos, Rodrigo, Rafael, Jailton, Raslan, Fábio, Alan. Quem mais tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos nós só que estamos aqui. Algum comentário? Alguém não está entendendo nada? Estou indo muito rápido? Alguma pergunta? Pode falar, Rodrigo. Falei tranquilo, ficou entendido, ficou bem claro aí a ideia. Jailton, Carlos. Carlos está quieto, Carlos. Tudo bem? Eu entendi aí. Só converter aí para FD e fazer complemento. E está claro porque não é simplesmente pegar FN e transformar os estados aí, né? Sim, sim. Trocar os estados, né? Isso não dá certo em algumas situações. O meu áudio melhorou? Estou chamando bem. Beleza. Bom, então, dadas essas coisas de complemento, principalmente, de união, a gente consegue saber como é, por exemplo, a interseção, tá? Vocês lembram da lei de De Morgan? A lei de De Morgan diz isso. O complemento da interseção é a união dos complementos, tá? Se você pegar e obter o complemento do complemento, você tem a própria linguagem aqui, né? Então, você tem que a interseção de A com B é isso aqui, ok? Lembram da lei de De Morgan? A lei de De Morgan, ela se aplica, inclusive, na teoria dos conjuntos, né? Se você tem dois conjuntos A e B, se você quiser obter o complemento da interseção, né? Então, você tem aqui o universo, né? E aí, o que é o complemento da interseção? A interseção é esse pedacinho aqui que está junto, A e B, né? O complemento disso é todo esse pessoalzinho aqui, né? E aí, a lei de De Morgan diz que isso daqui é simplesmente você pegar o complemento de cada um dos dois conjuntos e fazer a união deles. E aí, esse daqui que eu fiz em amarelo é justamente pensando nessa forma aqui. Agora, pensando nessa outra forma aqui, A e B. Então, primeiro, qual é o A complementar, né? É tudo que não está em A. Então, é todo esse pessoal em azul aqui que eu vou fazer. União B complementar. Então, é todo esse pessoal em vermelho que eu vou fazer. Certo? Então, você vê que a união dessas duas coisas é todo esse pedaço que está aqui em vermelho ou azul, né? É todo o pedaço que, na verdade, não está na interseção. E é justamente o que a gente tinha visto aqui antes. Então, isso aqui é uma lei que é muito, muito útil, muito aplicável em vários conceitos. Se vocês não lembram, é simplesmente isso que eu acabei de mencionar aqui, tá? Então, pela lei de De Morgan, a gente consegue dizer, inclusive, como é a... É tão bom fazer isso aqui, ó. Se você quiser obter a interseção de duas linguagens, você pode aplicar a lei de De Morgan. Por quê? O que você tem que fazer aqui? Ó, você quer saber qual é a interseção de A e B. Pensa que A e B são dois conjuntos, né? E aí, então, você pode pensar nas linguagens A e B, tá? Então, são duas linguagens A e B. Você quer saber qual é a máquina que vai reconhecer a interseção dessas duas linguagens, tá?
Então, você tem a máquina que reconhece A e você tem a máquina que reconhece B. O que você faz para obter a interseção, então? Primeiro, você obtém o complemento da primeira máquina, e obter o complemento da primeira máquina é fazer o que eu acabei de explicar no último slide. Se é uma FN, você converte para uma FD, troca os estados finais. Beleza? Depois você faz a máquina correspondente ao complemento da linguagem B, né? O complemento da linguagem B. Então, se você tem uma FN, converte numa FD e troca os estados. Se você já está com uma FD, só troca os estados e pronto, certo? Aí, depois disso, você já tem essa máquina aqui e essa máquina aqui. Você vai e obtém a união. Como obtém a união? Fazendo aquela transição epsilon no início, né? Então, você cria um novo estado inicial e com o epsilon você vem para cá, para a primeira máquina, e com o epsilon você vai para a segunda máquina, né? Essa primeira máquina é essa daqui, a segunda máquina que reconhece isso daqui. Depois, nessa máquina, você vai e faz o quê? O complemento dela, que é esse treco aqui. O complemento dela é o quê? Converte na FD, e aí você vai, troca os estados finais. Entenderam? Fazendo essa série de coisas, você tem, então, a interseção das duas linguagens. Beleza? Ok, gente? Está claro isso que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Beleza, só é mais trabalhosa. É mais trabalhoso, realmente. Mas está claro? Tudo bem? Além disso, a gente consegue também obter a diferença de dois conjuntos, né, de duas linguagens. Se você quer saber qual é a linguagem A menos B, você tem a máquina que reconhece a linguagem A, tem a máquina que reconhece a linguagem B, quer obter a diferença, então A menos B, o que significa isso, né? É tudo que está em A e não está em B. Isso é a definição de diferença de dois conjuntos, né? A diferença de dois conjuntos, A e B, é o que? Tudo que está em A e, a interseção, não está em B. Então, é esse pedacinho aqui, certo? Isso é A menos B. Então, como é que a gente obtém a máquina da diferença de duas linguagens? Se você tem a máquina que reconhece A, tem a máquina que reconhece B, então é simples. Você vai, obtém a máquina que reconhece o complemento da linguagem B, e para fazer isso, eu acabei de explicar, né? Converte na FD, troca os estados finais. Pega a máquina que reconhece a primeira linguagem, né, a linguagem A, e faz a interseção dessas duas máquinas. Fazer a interseção é fazer esse treco todo que eu acabei de falar. Tá claro? Beleza? Com isso, a gente encerra o assunto sobre fechamento de operações regulares. Então, a gente vê operações regulares, que quais foram? União, concatenação, estrela, complemento, diferença, interseção. Tá? Então, são essas operações regulares que a gente conhece. Tem alguma que eu esqueci? Acho que não, né? Não, eu só ia falar ali que você pulou, que você falou antes de diferença, mas você botou depois no final. Tá tranquilo. Isso. Tá? Então, essas são operações regulares. Então, se você pega linguagens regulares, faz a união delas, o resultado é uma linguagem regular. Como é que a gente sabe que é regular? Porque a gente obtém uma máquina que reconhece isso. A definição de linguagem regular é o quê? Uma linguagem regular se, somente se, tiver um autômato finito determinístico que a reconheça. Ok?
Se você obtém um autômato finito não determinístico para reconhecer uma linguagem, ainda assim ela é regular, porque eu ensinei na aula passada uma transformação, né? Qualquer autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente, entendeu? Então, por isso que todas essas operações que eu escrevi aqui são operações regulares. Porque se você pega duas linguagens regulares, aplica uma dessas operações aí, o resultado é uma outra operação regular, é uma outra linguagem regular. Por quê? Porque eu ensinei nessa aula de hoje, complementando um pouco do que foi a aula passada, a obter autômatos finitos não determinísticos que a reconheçam. E para obter um autômato finito determinístico que reconheça, é só fazer a conversão que eu falei na aula passada. Entenderam? Tá claro isso? Beleza? Respondam, gente, por favor. Beleza. Tá tranquilo. Escreva o nome de vocês aí, aproveitando então. Beleza. Tá, então quem não está falando está aqui presente mesmo, né? Eu perguntei o nome de vocês, nem foi para saber se vocês estão presentes, não, é só para. Quer dizer, na verdade é para saber se vocês estão presentes sim. Estão falando nada? Tá bom? Posso passar para o próximo assunto? O próximo assunto é sobre expressões regulares, tá? Então, repara que isso daqui são operações regulares, tá? Dentro dos assuntos que a gente for ver, tipos de linguagem, vão ter operações que não vão ser fechadas, tá? Aqui todas essas estão fechadas. Se você pega linguagens regulares, o resultado dessas operações são linguagens regulares. Pronto, tá? Vamos para a próxima. Próximo assunto, então, que a gente tem para falar hoje é o seguinte, gerar linguagens. O que a gente viu até agora foi o conceito de reconhecedor de linguagens, né? Reconhecer linguagem. Para reconhecer linguagem, a gente usa autômatos, tá? Agora a gente vai definir expressões regulares, que são expressões geradoras de linguagem. Com uma expressão, você gera linguagem, tá? Isso faz uma analogia com o que a gente sabe da aritmética, de operações de multiplicação e operações de soma para montar a expressão. Então, em outras palavras, qualquer palavra que pertencer a uma linguagem, se essa linguagem tiver uma expressão para ela, você vai conseguir gerar aquela palavra utilizando essa expressão. É isso, tá? Então, para montar expressões que geram linguagens regulares, vamos utilizar operações regulares. Então, a gente viu operações regulares. Eu acabei de explicar para vocês quais eram operações regulares, são essas. Então, utilizando operações de união, concatenação, estrela, complemento, diferença e interseção, a gente vai ser capaz de gerar uma linguagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que é isso? É uma expressão, tá? Em que primeiro aparece nas palavras que pertencem a essa linguagem associada, vão ser as palavras que primeiro vai aparecer o 0 ou o 1, e depois vai ter uma série de 1s sendo concatenados. Isso é a estrela do 1. É você aplicar o 0 ou mais concatenações do 1. Entenderam? Então, qual linguagem seria gerada por essa expressão regular acima? São todas as palavras que começam por 0 ou por 1 e são seguidas por uma cadeia de 0 ou mais uns. Certo? Então, por exemplo, uma palavra que possui essa expressão associada é essa: 0,
um. É um exemplo. Outra palavra é essa. Um. Uma palavra que não pertence à linguagem associada a essa expressão é essa palavra aqui, 00, por exemplo. Tá? Então, uma expressão é um jeito de você conseguir simplificar a escrita de uma palavra que pertence àquela linguagem associada. Então, aqui é uma concatenação. Essa bolinha é uma concatenação. Primeiro vai aparecer algum elemento que pertence a essa expressão, depois vai aparecer, então, algum elemento que pertence a essa expressão. Primeiro, então, vai aparecer 0 ou 1. É uma união. Uma união não é uma concatenação. Então, aparece 0, então, por exemplo, apareceu esse 0. Ou aparece 1, que é esse carinha daqui. Depois vai aparecer uma palavra que pertence a essa expressão aqui, que no caso é uma série de uns. E aí o tamanho que você quiser. Ou é 0, uns, então, por exemplo, somente essa palavra 0 é expressa por essa expressão. Porque você escolheu o 0 para entrar e aqui você escolheu o epsilon. O epsilon pertence ao estrela, lembram? Eu acabei de falar isso. É uma palavra, então, que pertence. Entenderam? Beleza. Ô, Luiz, só uma pergunta. Nessa cadeia aí, bastava colocar uma cadeia de uns sem a palavra de 0 ou uns? Não entendi o que você falou, não. Faz de novo. Aqui, ó. Todas as palavras que começam por 0 ou por 1 e são seguidas por uma cadeia de uns, sem colocar esse de 0 ou uns. Porque esses zeros aqui foi importante porque aqui poderia ser o epsilon. Então, a palavra começa por 0 ou por 1, então começa por 0 ou por 1, e é seguida por uma cadeia de uns. Uhum. Agora, essa cadeia pode ter 0 uns, que é justamente quando tem um epsilon aqui. Porque o epsilon, ele pertence a essa expressão aqui. Não, então, mas aí quando eu falo em cadeia de uns, eu não estou admitindo que já pode ter 0 uns, não? Cadeia? Eu só estou sendo mais explícito. Uhum. Se está sendo implícito essa informação, tudo bem. Não, eu pensei que fosse assim, se eu tivesse que ter mais de um, aí eu sinalizaria uma cadeia de mais de um, mas se eu for só falar cadeia, para mim já estava implícito que eu poderia aceitar o 0, 1. Está implícito sim, mas ser mais explícito é bem melhor sempre, entendeu? Nesse caso, então, aí poderia ser 01, 011111. Isso aí. Isso aí. Esse 01 que você falou aí, Jailton? É o primeiro 01. Não. É isso que eu queria chamar a atenção. Esse 0 é por conta desse 0. Sim. Esse 1 é por conta desse 1. Aqui você não tem a possibilidade de usar os dois símbolos. Não tem essa possibilidade. É o ou, não é uma concatenação. Então você usa 0 ou 1. Não pode usar 0, 1. Então vamos pegar um outro exemplo. Aqui, daqui até o final, são exemplos só. E no final eu vou falar um pouco de uma construção. Mas vamos mudar um pouquinho. Vamos pensar nessa outra expressão. 0, união 1, concatenado, sei lá, 2, tá? Pensa que 2 também pertence a esse alfabeto. Tá? A palavra 0, 1, ela pertence a essa linguagem associada a essa expressão? Sim. Não, no caso. Não pertence. Tem que ter o 2, desculpa. Aqui é o seguinte, o primeiro caractere, você tem a opção de usar 0 ou 1. Mas depois não tem que os ser dois. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. R é uma expressão regular se for o seguinte. Aqui eu vou dar, de fato, a definição de uma expressão regular. Né? O que é uma expressão regular? Então, se ocorrer algumas coisas, tá?
Primeiro, se A pertence ao seu alfabeto, só A é uma expressão regular, tá? Então, se o alfabeto for 0, 1, se você expressar somente o 1, isso é uma expressão regular, tá? O epsilon também, o epsilon, ele é uma expressão regular. O vazio, ou seja, a linguagem vazia, é uma expressão regular. A união de duas expressões regulares é uma expressão regular, tá? A concatenação de duas expressões regulares são expressões regulares. A estrela de uma expressão regular é uma expressão regular, tá? Então, a definição é essa, tá? A expressão regular tem essas definições básicas aqui, e com elas a gente consegue associar expressões maiores, usando uma única palavra no alfabeto, usando a união, a concatenação e a estrela, tá? Usando o vazio e o epsilon também. Então, vamos ver melhor sobre as observações aqui com essas definições, tá? Dos primeiros itens, então, as expressões regulares geram as linguagens, que é somente o único símbolo do alfabeto, e a linguagem, que é somente a cadeia vazia, tá? Bom, a linguagem vazia é representada justamente pelo símbolo da linguagem vazia, né? E essa definição que a gente chama de definição indutiva. Uma definição indutiva é uma definição que, a partir de objetos básicos, desses pequenininhos, a gente consegue juntá-los e formar coisas maiores, ou seja, montar expressões maiores usando essas operaçõezinhas básicas, que são união, concatenação e estrela, tá? A ordem de precedência é uma coisa que a gente vai ver também. É claro, quando não houver parênteses, né? É estrela, concatenação e união. Mas é claro que os parênteses vão dar para a gente a hierarquia das operações, assim como a gente conhece da aritmética, né? Da aritmética, a gente sabe a precedência das operações quando não há um parênteses. É claro que ainda pode gerar uma ambiguidade, mas se não tiver parênteses, a precedência começa da estrela, depois é a concatenação e depois a união. O que eu estou falando aqui? Se tiver alguma coisa assim, se tiver alguma coisa desse tipo, então, primeiro você tem que olhar essa operação estrela, depois você olha essa concatenação e depois o resultado disso você faz a união. É mais ou menos isso, essa é assim que é a precedência, né? Tá? Mas é claro que os parênteses vão ser sempre utilizados, né? Então, vai aparecer algo assim, né? É claro que aqui nem precisa estar exatamente assim, esse parênteses dentro do A, mas, para ficar mais explícito, né? Essa é a hierarquia que a gente trata nessas operações. Primeiro a estrela, depois a concatenação, depois a união, tá? Assim como a multiplicação, né, tem um xizinho lá que a gente usa, e ele é muitas das vezes omitido, aqui a concatenação vai ter esse papel de omissão, né? A gente, igual eu fiz aqui, né? A estrela, B. Não botei aqui a bolinha para representar a concatenação, né? A gente omite isso, tá? Sigma é a linguagem obtida pela união dos elementos de sigma, tá? Então, muitas das vezes a gente põe uma expressão regular assim, sendo o sigma, tá? Igual vai aparecer aqui já já. Isso daqui é uma expressão que, na verdade, vai representar a linguagem ao sigma, né? Que é o que é a união dos elementos dessa linguagem. A gente vai ver isso aqui no próximo slide, tá? Aqui aparece uma nova operação, que é o mais, tá? Então, se você tem essa linguagem R, e se você faz o R mais dela,
é uma operação que é obtida da própria linguagem R concatenada ao R estrela. Em outras palavras, essa linguagem aqui, R+, tem todas as cadeias resultantes de uma ou mais concatenações de R. Em outras palavras, né, R+, é uma linguagem que, se você pegar essa linguagem R+, fizer a união do epsilon, da linguagem que tem um epsilon, você volta para a própria R estrela, tá? Esse R+, muitas das vezes ele aparece para ser aquela linguagem associada àquela essa expressão aí, que você está tirando dali de dentro dele o epsilon. Entenderam isso que eu falei? O R estrela é o quê? O R estrela é a concatenação de uma série de símbolos, de uma série de palavras ali da linguagem, não é? E o que a gente sabe é que o epsilon, ele pertence ao R estrela. Tá? Agora, se você pegar qualquer palavra do R, tá? Pensa que o R tem A e B. O que é o R estrela? É o epsilon, é o A, é o B, é o AB, é o BA, é o AA, é o BB, e assim por diante, né? Certo? Isso é o R estrela. O R+, é o R concatenado com isso. Então, o que vai ser o R+? É o A concatenado com isso, é o A concatenado com isso, o A concatenado com isso. Beleza? Então, vai ser o A, vai ser o B, vai ser o A, B, vai ser o A, e assim por diante. Em outras palavras, o R+, vão ter todos esses elementos aqui. Todos esses elementos estão aqui. Menos o estrela, ou menos o epsilon. O epsilon não vai estar em R+, se o epsilon não pertence a R. Ok? Ok? Então, se epsilon não pertence a R, o R+ é justamente o R estrela sem o epsilon. Em outras palavras, o R+, que é esse treco todo aqui, fazendo a união do conjunto que tem o epsilon, você tem o próprio R estrela, tá? Isso vai ser útil para a gente aqui em alguns lugares, tá? Dadas essas observações, e aí o que a gente diz, né? L de R, assim como tinha lá atrás, o L de uma máquina M, no caso, é a linguagem reconhecida pela máquina M, aqui, em uma expressão regular, né? O L dessa expressão R, ela é uma linguagem gerada pela expressão R, tá? Então, muita atenção aos nomes, tá? Máquina reconhece linguagem. Expressão gera linguagem. Então, vamos ver melhor os exemplos aqui. Pensa que o alfabeto é 0, 1. E aí, essa é a expressão. Eu quero saber como é essa linguagem gerada por essa expressão. Eu vou pôr o primeiro exemplo, mas alguém tem alguma coisa para falar aqui? Algum comentário? Alguém sabe me dizer como é a expressão, aliás, como é a linguagem dessa expressão? A linguagem tem exatamente um. Exatamente um? Não. Não, exatamente um. Exatamente um é essa linguagem aqui. Então contém um. Eu acho que ela tem a subcadeia, né? Um zero ali, em um determinado momento. Ela começa com zero e tem a subcadeia de um zero, seria isso? Não Mas precisa aqui nem é começar estrela, tá com vendo? zero, é. Precisa nem É começar com estrela. zero. Então não precisa começar com zero também.
É. Porque é Apenas zero um, então, estrela. só. É uma linguagem que contém um. É. Quando tem um, é seguido por um ou mais zeros. E a Essa anterior linguagem é na contém frente. um. Essa linguagem contém um? Então, contém um único um. É uma linguagem que contém um único um. Ah, contém um único um. Isso aí. Tem um único um. Acho que o Rafael ia falar alguma coisa também. Desculpa, Rafael. O que você ia falar? É que eu ia falar que quando tem um, ele é seguido por zeros e antes também tem vários, zero ou mais zeros. Só que eu esqueci que só pode ser um. Mas na verdade também o que você falou não está muito bom. Você falou quando tem um 1. Então, isso estaria agregando nessa informação que você disse a possibilidade de não ter um. Isso Entendi, não pode. Então, ela tem que entendi. ter um. Então, aí tem um único um. Isso falar de preceder ou suceder, tá certo? De ser depois de um zero, aí também a gente não consegue garantir isso com essa expressão. Porque, por exemplo, somente a palavra um, ela pertence a essa linguagem. Porque ó, é zero, estrela, zero, estrela. Então, seria como se aqui fosse assim, ó, vazio, um, vazio. Essa palavra é um, foi gerada por essa linguagem, por essa expressão, entendeu? Ou poderia ser zero, 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 um. Também é uma palavra gerada por essa expressão aqui. Aqui foi utilizado três cadeias de zero porque pertence a essa estrela de zero. Depois veio um e depois veio nada, porque o epsilon pertence a esse pedacinho aqui. Ou a outra palavra, um, zero, zero, da mesma forma, entenderam? Mas é isso, tá? Para a próxima, essa daqui. Nessa daí tem que Lembra ter que eu pelo coloquei, menos um. lembra que eu coloquei no slide anterior o que é o sigma? É a união do alfabeto, né? Isso, é o Signo do alfabeto alfabeto. sigma, né? O alfabeto aqui, ó, é 0, 1. Então, aqui é o epsilon, é a estrela disso, né? Então, você pode ter, nesse primeiro pedaço aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 0. No caso, é a estrela do alfabeto. Então, você vai e pega, ó, primeiro escolhi o 0, depois escolhi o 0 de novo, depois escolhi o 1, 0, 1, 0. E assim vai para as outras, sabe? Então, é justamente isso. Tem pelo menos um 1. Beleza? Tá todo mundo entendendo isso? A próxima, então. Aí seria, tem pelo menos essa cadeia aí, subcadeia, Uhum. 001. Isso aí. Tem a subcadeia, né? Tem a cadeia 001, tá? Esse slide aqui, gente, é só para vocês ganharem um pouco essa intuição, essa dinâmica, como funciona aqui, né? A expressão, como são as palavras geradas por essa expressão. Estão entendendo? É isso que a gente está fazendo aqui. Agora aqui, Cada zero é seguido por algum um. cada zero, então, Tem se que ter tem o zero, 01. né? Tem que ter a subcadeia 01. Ah, Jailton, quase isso, porque aqui, ó, Tem uma é estrela estrela. de fora. Eita, diacha. Tendo esse estrela do lado de fora para esse daqui, dá a possibilidade de ter o epsilon, então ser somente um aqui, sabe? Então não tem a necessidade de ter 0, 1. Aí você também aceita como vazio também, né? Porque os dois que estão fora são estrelas. O vazio pertence a essa linguagem aqui também. Mas vocês falaram algo parecido aí. Se tem zero, esse zero é seguido por um, né? Então é isso aqui, ó. Todo zero, em outras palavras, né? Se tem zero aí nessa palavra, ele necessariamente é seguido por
pelo menos um. Certo? Porque isso daqui, por exemplo, eu consigo gerar a palavra meio que pensando em pegar as palavras que está aqui. Depois você pega 0 e faz o mais no 1. Então, sei lá, 0, 1. Fazer o mais no 1 significa que eu não posso escolher aqui um epsilon. Beleza? O epsilon não pertence a esse mais no 1. Ok? E aí, vou voltar aqui a pôr 0, 1, 1. Aí depois eu ponho 0, 1, 1. E aí eu faço estrela desse pedaço. Aliás, do que foi expresso em relação a esse pedaço. Aí você pode pôr Só 0, falou. 1, 1, 1. E aí eu posso continuar. 0, 1. 0, 1, 1, 1, 1. Entenderam? Aplicar o estrela nessa expressão significa você gerar sempre as coisas desse tipo aqui, assim, ó. Fala, quem ia falar aí, desculpa. Não, era eu que ia falar. É assim, a diferença da estrela para o mais é que a estrela sempre concatena com epsilon, certo? E o mais, não. O estrela aceita concatenar com epsilon, isso. E o mais não. sempre- Tá, beleza. Nesse caso aqui, a gente está dizendo entre parênteses que a gente quer que concatene o 1 ou 0,1 com mais. É só 1. Pode É isso. repetir, Jailson? Nesse último caso, o que está entre parênteses, a gente está dizendo que o mais aí é só para o 1, certo? O mais é Não- só para o 1. Não é, se fosse para o 0,1, seria entre parênteses 0,1 e o mais fora. Isso aí, seria algo assim. E aqui, algo para o lado de fora. Tá, beleza. Então, nesse caso aí, o 1 a gente não pode concatenar com o epsilon, mas o 0 pode. O zero pode. Então, por exemplo, não, você poderia até ter uma palavra assim, né? 1. Só isso. Poderia. Onde esse pedaço daqui representa essa estrela do 1. E depois disso tudo aqui pode ser, como é estrela, posso ter feito o epsilon aqui, né? Em relação a esse segundo pedaço. Entendeu? Tá, um epsilon antes, depois vem um 0, e Oi? aí depois do epsilon poderia vir um 0 e o 1 mais. Depois do 0, faz de novo. Eu poderia colocar depois do epsilon um 0, Aqui? Nessa palavra aqui? sim. Não, já acabou a palavra. Porque esse epsilon aqui que eu coloquei foi para ser um elemento desse pedaço aqui. Ah, tá, só um elemento. Tá. Não precisa que você É. botar umas coisas aí, beleza. Ah, tá, poderia. Aí você poderia ficar juntando com outras aqui sem problema. Isso. Tá? A próxima, essa daqui. Peguei sigma, concatenei com sigma e fiz estrela disso. Acho que não pode ter tamanho 1, talvez. Se você começou, se você não é a palavra vazia, você tem que ter pelo menos dois caracteres. Eu acho que vai ter que ser par, que você pode ter o 0, a string vazia, né? E depois vai ter que ser sempre um número par de letras ali. Verdade. Olha só, esse sigma aqui, ó, o que ele está representando para a gente? O alfabeto. Aham. Então, pode ser aqui dentro algum símbolo do seu alfabeto, ou é 0 ou é 1. Você vai pegar um deles aí. Aham. Tá? E aí, depois, a mesma coisa, vai pegar um símbolo do alfabeto aí. E vai fazer a estrela deles. Então, você tem necessariamente dois símbolos para pegar aí dentro desse alfabeto, né? Então, você pegou um do alfabeto, pegou outro do alfabeto e fez estrela desse par, né? Desse par sigma aí. Então, isso é justamente você gerar uma palavra de tamanho par.
E o E o outro zero aqui. já tá embutido no par, né? Na verdade. Aham. Isso, o zero já está embutido aí dentro do par. E esse outro aqui, Agora você deu a cola, então é múltiplo de 3. múltiplo de 3. Isso. E se eu quisesse ímpar? Palavras têm tamanho ímpar. Aí tu colocaria ali um mais, né, no lugar do estrela. Ah, não, Não. tem. Ah, eu teria que ter o 6, né? Tá. É. Ah. Eu só tirei o 0. O que que é um ímpar? O que que é um número ímpar? É o que não é par. Aham. Ele vem sempre depois de um par, né? Ou seja, ele é Ah, sempre um par mais um. Então, o que que é um par? Um par é o que a gente acabou de fazer ali, né? Mais um, então você vai concadendo com uma outra lá. Isso é um ímpar. Entendi. Entendeu? Caramba, Beleza. essa parte aí da linguagem aí, eu não consegui pegar, não, cara. Onde? Essas duas últimas aí. Então, aqui, sigma é isso. Então, você vai escolher para essa primeira posição 0 ou 1. Então, você vai escolher um elemento desses dois. Entre esses dois, né? Tá, beleza. Aqui depois vai concatenar com um outro elemento, um desses dois aí. Tá. Então, esse pedacinho tem tamanho 2 necessariamente. Fazendo estrela de uma subcadeia de tamanho 2, você tem um elemento de sigma, um elemento de sigma, concatenado com o elemento de sigma, com o elemento de sigma, se você fizer uma estrela de novo ali, né? Se você gerar uma segunda, né? Então, você gerou essa. Se você gerar mais outra, você vai ter mais 2, então, necessariamente, o tamanho de tudo é par. Tá. O tamanho do. Você falou agora aí? Tamanho da palavra que você vai ter gerado. Tá, beleza. O tamanho da palavra é pá. É. Porque a expressão, ela serve para gerar palavras que pertencem à linguagem associada a essa expressão. É para isso, tá? Beleza, beleza. Clareou. Bom, continuando, tá? É a união dessas duas aí. O que que é isso? É justamente, então, você ter escolhido o 0, 1 ou 1, 0 para formar as palavras daquela linguagem. Beleza? Ok? São duas expressões, né? Uma expressão é essa, outra expressão é essa. A união das duas, então, são as palavras que cada expressão gera. É isso. Agora, essa daqui. Ó, o que que é a união, né? União é você tem a primeira ou tem a segunda, né? Então, você tem a essa ou essa. Agora, a união dessa série aqui, você tem palavras que vão ser geradas dessa forma, ou assim, ou assim. Como são palavras geradas assim? Começa e termina com 5. Começa e termina com 0. Começa e termina com 1. É aqui também, né? Se começa com 0, termina com 0, começa com 1, termina com 1. Esse sigma estrela aqui, ele dá a liberdade da gente colocar o que a gente quiser. Sigma estrela é você pegar nesse alfabeto um caractere e pôr. Depois você pode pegar alguma outra e pôr ali também, vai ser gerado por sigma estrela. Então, lembra que sigma estrela gera qualquer palavra do seu alfabeto? Então, justamente isso que está acontecendo. Nesse pedaço aqui, qualquer palavra vai ser gerada. Mas tem a concatenação do 0 antes, 0 depois, ou um antes e um depois. Então, isso vai implicar em você ter necessariamente o quê? Começar e terminar com o mesmo símbolo. Certo? Aqui, ó,
0, união com um epsilon, e isso daí fazer concatenação com 1. É parecido com o primeiro exemplo que eu coloquei, né, de expressão. Então, você vai gerar, então, a palavra que é 0 concatenado com esse pedaço, ou é o epsilon concatenado com esse pedaço, né? Então, é toda a cadeia de uns aí. Ok? E da mesma forma aqui, quando a gente fala em concatenação de linguagens, né? Lembram que é cada palavra de uma linguagem concatena com todas as palavras da outra linguagem? Aqui é a mesma coisa, então. Você vai ter o 0 concatenado com 1, 0, 1. Vai ter o 0 concatenado com epsilon, é só o 0. Vai ter o epsilon concatenado com 1, é só 1. O epsilon concatenado com 0, com epsilon, é só o epsilon. Certo? Tá claro isso aqui? Beleza? Sim. Aqui, finalmente, o 1 estrela concatenado com a linguagem vazia. O resultado disso é a própria linguagem vazia, tá? E a estrela da linguagem vazia é somente o epsilon. Então, o epsilon, ele pertence a qualquer estrela, né? Então, por isso que você não tem palavras na linguagem vazia, mas na estrela da linguagem vazia você tem uma palavra que é a cadeia vazia. Doideira, né? Peraí. O 11, se eu fizesse 1 concatenado com epsilon, não seria a mesma coisa? Não, se fizesse o quê? 1 concatenado com epsilon. Uma estrela. Epsilon. Que seria uma estrela, né? Rapaz. Mas o epsilon não é vazio? Não, o epsilon é uma palavra. Não é uma linguagem vazia. Não, beleza. É uma palavra válida. Tá bom. Tá? Bom, então agora que a gente já entende essas linguagens, vamos ver um pouco sobre operações em relação a essas linguagens, tá? Qual é a relação que expressão regular tem com o que a gente acabou de ver em relação a essas expressões, ou em relação aos autômatos, em relação às linguagens regulares, tá? O que a gente mostra aqui é o seguinte: uma linguagem é regular se e somente se alguma expressão regular a descreve, tá? Então, o que a gente vê é o seguinte: presta atenção nessa hierarquia, né? Nessas equivalências que a gente tem mostrado, tá? Uma coisa que a gente mostrou na aula passada é que uma linguagem é regular. Isso a gente não mostrou, né? A definição. Uma linguagem é regular se somente se tiver um autômato finito determinístico que a reconheça. Depois, aí sim a gente mostrou que todo autômato finito não determinístico possui um autômato finito determinístico equivalente. Então, em outras palavras, toda linguagem regular possui um autômato finito não determinístico que a reconheça. Ok? Agora, nesse momento, a gente está falando sobre expressão regular. Uma outra forma de escrever uma linguagem regular é por meio de uma expressão regular. E é isso que eu quero provar para vocês agora. Então, uma linguagem é regular, não somente, a gente não precisa olhar necessariamente para um autômato a partir de agora. Então, a gente consegue olhar para uma expressão. Então, uma linguagem é regular se somente se tiver alguma expressão regular que a descreve. Entenderam? É o que diz esse teorema e é isso que eu vou provar. Aqui, para vocês, eu vou provar um lado desse teorema, porque se e somente se vocês não sabem, tá, mas eu vou repetir isso aqui. O que significa se e somente se? Vale duas coisas, tá? Uma primeira coisa é se você pegar
esse lado de hipótese e ter esse lado de conclusão. Isso é um lado do se somente se. E o outro lado é se você pegar isso daqui de hipótese e ter isso daqui de conclusão, tá? Então, em termos simbólicos, né, um se somente se pode ser expresso dessa forma. A bi implica em B. Então, como a gente lê? A existe se somente se B existe, entendeu? Então, o A nessa história seria uma linguagem regular e o B seria alguma expressão regular descreve, né? Bom, ou em outras palavras, é uma linguagem regular, né, se somente se alguma expressão regular descreve. Uma bi-implicação a gente separa em duas partes. Uma primeira parte dela é para mostrar que A implica em B, ou seja, se uma expressão é regular, então existe... Perdão, deixa eu falar de novo. Se uma linguagem é regular, então alguma expressão regular a descreve. Isso é o que a gente chama de ida. E a gente tem a volta, que também tem que provar, que é se uma linguagem é expressa por uma expressão regular, então a linguagem é regular. O que eu vou provar aqui agora é essa volta, tá? Então, no caso, é isso daqui. É que B implica em A. Se uma linguagem é descrita por uma expressão regular, então é o seguinte, essa expressão regular é o que a gente tem na hipótese. Dada a expressão regular, eu quero mostrar que a linguagem é regular. Linguagem ser regular significa existir algum autômato finito que a reconheça. Entenderam? Então, a entrada dessa parte da demonstração vai ser o quê? Uma expressão regular. Isso é a hipótese. A conclusão é que a gente vai ser capaz de obter um autômato finito a partir dessa expressão regular dada. Se a gente consegue, de fato, obter um autômato finito, então é porque a linguagem que foi expressa por essa expressão e existe um autômato para ela, a linguagem é regular, porque a definição de linguagem regular é existir um autômato finito que a reconheça. Entenderam? Hoje eu vou mostrar essa parte aqui e na aula que vem eu vou mostrar essa parte aqui, tá? Que para isso eu vou ensinar para vocês um algoritmo sensacional, que é um algoritmo de Brozovsky. O nome do cara é Brozovsky, eu nem sei escrever direito o nome dele. Mas a aula toda é só para mostrar esse algoritmo, tá? A aula que vem. Mas hoje é simples, essa volta é dada uma expressão regular qualquer, a gente é capaz de obter um autômato finito não determinístico associado. Como isso vai ser possível, então você vai ter que essa linguagem ela é regular porque tem um autômato finito que a reconheça. Entenderam? Beleza. Entendeu? Beleza? Ok? Então, vamos para a prova. Tá? Seja R uma expressão regular, vamos construir um autômato finito não determinístico que reconheça essa linguagem. Tá. Então, a gente segue a definição indutiva da expressão regular. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Uma expressão, ela é regular se satisfaz uma daquelas hipóteses lá, aqueles pontos que eu botei, uma letra somente do seu alfabeto é uma expressão regular. A união de expressões regulares é expressão regular. A concatenação de expressões regulares é expressão regular. A estrela também, certo? E é assim que a gente vai obter, então, os autômatos finitos associados. Como? Então, se você tem uma expressão regular que é um símbolo do seu alfabeto, então, olha o autômato associado a ele. É só esse o autômato. Então, se a expressão regular for um símbolo do seu alfabeto, somente esse símbolo, então esse é o autômato associado. Ok? Entenderam?
Se for a cadeia vazia, porque a cadeia vazia também é uma expressão regular, isso a gente viu na primeira aula. O autômato associado a ela é somente isso. Se for a linguagem vazia, o autômato associado é essa. Essa é a linguagem vazia. É o autômato que reconhece a linguagem vazia. E isso é uma expressão. Isso é uma expressão. Isso é uma expressão. Se for a união, a concatenação ou a estrela, porque são essas outras operações que existem aqui, que definem uma expressão regular, a gente utiliza as construções que vimos em relação ao fechamento de operações regulares usando autômatos finitos não determinísticos. No início dessa aula, a gente viu isso. Lembram como a gente obteve a união de dois AFNs? Foi ter colocado um estado inicial novo, vindo para cá com epsilon, e aqui são as máquinas associadas às duas linguagens. Aqui é a mesma coisa. Se você tem duas expressões regulares, e vamos supor que você sabe montar a máquina para cada uma dessas expressões, e você quer obter a união delas, então você obtém a máquina associada à união dessas duas expressões, como? Criando um estado novo, fazendo o epsilon transitar para cada uma das duas máquinas. Se você quiser concatenar, você tem a sua primeira máquina, todo o estado final, você vai para todo o estado final, você usa com epsilon para você ir para o estado inicial da outra máquina. Se você tem uma estrela, você cria um estado novo, né? Você faz voltar todo o estado final para o estado inicial com epsilon. Então, são essas operações elementares que a gente viu lá no início da aula, que a gente vai fazer aqui para compor todo o autômato associado a uma expressão regular, respeitando, obviamente, a hierarquia das operações. Essa é a demonstração de que, dada uma expressão regular, a gente consegue obter um autômato finito não determinístico associado a essa expressão, que vai, então, reconhecer a linguagem que é gerada pela expressão apresentada. Vamos ver aqui esse exemplo, tá? Então, isso daqui é uma expressão regular, ok? Porque existem operações de concatenação, união, estrela, e isso, né? E concatenação, são essas operações que aparecem aqui, tá? Então, a gente tem que usar essas coisinhas que estão aqui nesse slide para que são coisas bem diretas, né? Aqui é somente se a linguagem, a expressão for só uma letra. Mas, se for somente uma letra, a gente consegue concatenar com uma outra, uma outra expressão que é somente uma outra letra também. Então, a gente vai englobar, isso aí vai fazer um exemplo maior, uma expressão maior, vai conseguir obter, então, um autômato maior. Tá? Então, vamos olhar aqui. Tá? Ó, qual é a operação que primeiro eu tenho que fazer? Aqui, ó, concatenação dessas duas. Vamos lá. Eu quero fazer a máquina, né, que vai gerar, que na verdade a máquina que vai reconhecer essa expressão que é só o A. Então, só o A. Como é a máquina? Essa é a máquina. Ok? Depois eu quero fazer a máquina que vai reconhecer somente o B. Como é a máquina? É assim. Agora eu quero fazer a máquina que vai reconhecer a concatenação das duas. Como vai ser a máquina? Primeiro você bota a primeira máquina, né? Lembra do que a gente fez lá atrás na concatenação?
essa primeira máquina, você não pode ter esse estado final agora nela. Você transita do estado final dela para o estado inicial da segunda máquina com epsilon, e essa é a máquina resultante desse pedacinho aqui. Ok? Agora, a máquina A, a gente já fez ali antes, vamos obter a união dessas duas máquinas. Então, AB união A, como é que é? A gente adiciona um estado inicial novo, faz com epsilon, vir para as duas máquinas. Uma máquina é essa, a outra máquina é essa. Então, aqui você vai ter esse estado, o A, depois da outra máquina. Então, essa máquina aqui vai reconhecer essa linguagem associada a essa expressão aqui. Ok? Estão entendendo, gente? Sim? Sim. O que a gente tem que fazer agora? O estrela dessa máquina, né? Como faz o estrela? Vou botar aqui. Bota o estado vazio, né? Isso. Então, a gente põe um estado novo. inicial, que ele é um estado final, né? Uhum. E aí Aí transforma a em gente saída vai... de... Oi? Pega os estados finais e faz ele voltar pro começo. Uhum. Então, a gente desenha isso tudo aqui de novo, né? Essa máquina que a gente acabou de fazer, desenha ela de novo. E o que que faz com ela? Estados finais, bota uma transição pro aquele começo ali da máquina com epsilon. Isso. Certo? Então, isso é a máquina resultante do quê? Desse pedaço daqui. Ok? O que que falta agora? Concatenar com a união B. Isso aí. Então, agora a gente tem que obter a união dessas duas máquinas, né? Na verdade, a união da expressão aqui do A com B. Então, vou colocar isso aqui em cima, tá? Como é isso? Ó, A é essa aqui, B é essa. A união das duas cria um estado inicial, vou com epsilon, para as duas máquinas aqui, certo? O que eu tenho que fazer agora? Concatenar essa com essa. Beleza? Então, ok, gente? Sim. Tranquilo. Quero ver se vai caber aí embaixo. Oi? A minha ideia é fazer caber aqui embaixo. Vamos lá. Tá, então eu vou repetir a primeira máquina, mas o que eu tenho que fazer com os estados finais dessa máquina dessa máquina que eu vou desenhar aqui embaixo agora? Eles têm que levar pro começo da outra máquina, só que também não podem mais ser estados finais.
Perfeito. Então, quando eu estiver fazendo essa máquina aqui, eu não vou botar elas com estados finais, tá? Então, vamos lá. Estado aqui. Aí, vem para cá com o epsilon. Opa, pô, faltou botar o epsilon aqui, né? Certo? Vem com o epsilon, aí eu venho para cá. Aí eu subo com o epsilon. Aí eu desço com o epsilon. Aí eu venho para cá. Aí eu venho para cá com A. Aí eu venho para cá com B. Não, É A também, né? aqui é com A, né? Isso. Com A. Aí eu venho para cá. Aí ali com A para cá. Aí eu venho com o epsilon. Aí eu venho para cá. Aí eu vou com B. Aí eu venho para cá. Falta eu voltar com o epsilon, né? Volto com o epsilon. Volto com o epsilon. E agora eu ponho a outra máquina aqui, né? Essa máquina ali de cima, né? Eu boto ela aqui na frente. Com epsilon, com epsilon. Aí eu venho para cá. Aí eu venho para cá com A. Aí eu venho para cá. Venho para cá com B. Certo? E aí o que eu tenho que fazer, todo o estado final que eu tinha anterior, que era esse e era esse, eu faço vir com epsilon. Perfeito. Show? Essa é a máquina resultante. Olha que bonito. Tá claro? Vocês veem que realmente faz sentido essa máquina associar a essa linguagem. Eita, já não apago mais. Bom, mas enfim, a essa linguagem associada a essa expressão, vocês veem, ó, como de fato o primeiro pedacinho tem que ser estrela dele. Esse primeiro pedacinho aqui tem que ser o estrela. Então você tem que voltar. Tem que voltar. Então foi isso que fez esse papel aqui desse epsilon aqui, voltando e claro em poder aceitar a cadeia vazia. Só que você tem que concatenar. Então você não pode terminar aqui nesse primeiro pedacinho, pronto. Você é obrigado a concatenar. Você é obrigado a concatenar com o A ou o B. Então, é isso que esse epsilon aqui, esse tem esse papel de te jogar lá para frente e você vir com o epsilon ainda para o A ou vir para o B. Repara que tem um monte de estado aí que poderia ser simplificado. Esse estado aqui, esse A concatenado com B aqui, por exemplo, eu poderia talvez eliminar esse negócio aqui, fazer já direto A e depois ir direto com B. Mas eu estou seguindo aqui o algoritmo bonitinho que a gente viu. Porque aqui as máquinas eram muito pequenininhas, tá? Mas aplicando o algoritmo, se aplicaria a qualquer tipo de máquina que você quisesse. Entenderam? Ah, beleza, entendi. Ô, Luiz, agora que você falou aí nesse lance do AB, que você poderia simplificar, então, por exemplo, se a gente quisesse montar aqui já simplificando, poderia, numa boa? Não, poderia, mas não é o que eu aconselho, não. Tá. É para utilizar o algoritmo bonitinho, até para facilitar a correção minha, né? Aham. O algoritmo, ele é você aplicar aquela ideia bem diretona que a gente viu aqui, nesses exemplos maiores, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Tá legal? Ok. Show? Então, gente, acabou. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria de fato, eu cheguei até o final. É, só tudo isso aí. Finalmente consegui botar a matéria em dia, porque essa parte de operações eu ia falar na aula passada, mas não deu tempo, e o que eu ia falar na aula retrasada também não deu tempo, então hoje eu consegui fechar direitinho o que eu queria. Pode falar aí, Jailton, desculpa. Não, falei que é só tudo isso aí. Oi? Eu tô brincando, falei que era só tudo isso. Ah, tá, só tudo isso.
Você vê que como tudo se encaixou, né? Tudo que a gente viu aqui chegou nesse final aqui, tá? Fala aí, Pedro. Não, tá ótimo, cara. Obrigado. Deu para acompanhar bem. Falou pouco hoje, mas entendeu tudo? Entendi. O negócio é botar em prática agora, né? Na hora da aula tá tudo claro, né? Na hora que vai meter a mão, que aparecem as dúvidas mais cabulosas. Tem que praticar, que são muito detalhe, muito detalhe. Vocês É, podem, e esse último exemplo aí ajudou muito aí também. vocês podem tentar montar expressões e fazer essas operações aí, tá? Beleza? Então é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E Pedro, eu te respondo já já. Vou olhar sua mensagem agora. Eu não recebi notificação no e-mail, foi por isso. Tranquilo, Eu tô cara, sem achei estranho problema. não ter recebido. Mas eu vou te responder. Vou dar uma lida lá e te respondo. Tá? Beleza, muito obrigado. Falou. Valeu, Obrigado a pessoal. vocês aí. Valeu. Tem que sair, que eu tenho outra aula agora aí. Valeu. Boa aula aí. Valeu, gente.